que nós se encontramos na Tua presença para aprender da Tua parte, através do Teus ensinamentos. Apresentamos o Teu servo, Senhor, que será canal de bênção, Senhor, nesta noite, para as nossas vidas. Usa, como sempre, o Senhor tem usado ele, dentro da Tua vontade, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Irmãos, podem sentar. Graças a Deus. Queridos, eu quero convidá-los à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus. Primeiro, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E depois, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 16. Depois, primeira carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 15. Graças a Deus, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos essa noite, podermos congregar com os irmãos aqui da área 2, nessa Assembleia Geral da área, que é direcionada mais especificamente ao discipulado. Como já foi adiantado pelo pastor Samuel, nós estaremos essa noite trazendo uma palavra introdutória ao estudo do nosso Cremos. Então, não será uma pregação propriamente dita, mas um estudo introdutório ao nosso Cremos assembleiano. Quem dos irmãos que estão aqui, que sabem o que é Cremos assembleiano, levante a mão. Se alguém lhe perguntar e dizer assim, o que é o Cremos assembleiano? Você vai saber dizer? Se alguém lhe perguntar quantos artigos de fé tem o Cremos assembleiano, você vai saber dizer quantos são? Quem acha que é mais de 20, levanta a mão. Menos de 10, levante a mão. Quantos artigos? Quem acha que é mais de 10? Menos de 15. São 16 artigos. Então daí os irmãos já veem a importância desse tema, né? A gente não sabe quantos são. São irmãos já bem, uma longa caminhada aí na fé. É claro, mais importante do que sabermos a quantidade de artigos ou sabermos recitá-los, é assimilarmos a sua mensagem, o seu ensino. Eu lembro, o pastor Zé Maria deve lembrar, e o Samuel, foram nossos companheiros no treinamento de ingresso. E na segunda etapa do treinamento de ingresso, a primeira, aliás, treinamento de ingresso ao Ministério Pastoral, engraçadinho lá, fez um medo para a gente. Disse assim, olha, amanhã o pastor Raifran disse que todo candidato vai ter que recitar os 14 artigos. Na época era 14 ainda, em 2013. Os 14 artigos do Cremos. Certo é que eles, a gente virou à noite lendo e tentando decorar. Eu lembro que na época eu decorei os 14. Ia cantando, mas passou a pressão, eu esqueci. Porque, de fato, não é fácil a gente decorar, né? Mas nós precisamos ter
pelo menos o entendimento básico das principais ênfases do nosso cremos. Por isso que a nossa temática de hoje é uma temática introdutória ao estudo do cremos, que os irmãos estarão trabalhando nos encontros de discipulado. E o nosso objetivo é tratar de maneira bem básica, bem resumida, é claro, sobre a origem do nosso cremos, como se originou, sobre a importância, o porquê que é importante a igreja e o crente ter uma formulação doutrinária. Por que isso é importante? E, por último, quais são as principais ênfases? Embora a gente não possa, eu repito, nem todo mundo consiga, talvez, decorar os 16 artigos, não é algo difícil não, mas nem todo mundo talvez consegue. Mas você precisa, pelo menos, assimilar as ênfases principais. As ênfases principais. Então, antes de começar propriamente dito, eu quero ler os dois textos. E eu explico o porquê eu leio esses dois textos. Primeiro, 1 Timóteo 3,16, eu vou ler esse texto, porque 1 Timóteo 3,16, segundo as maiores autoridades do Novo Testamento, hoje vivas ainda e outras que já partiram, esse texto de 1 Timóteo 3,16 é parte de um cremos, de um credo já professado pela igreja primitiva. Então, por isso que eu vou ler 1 Timóteo 3,16. Meu objetivo não é explicar o texto, mas apenas exemplificar, trazer um exemplo de uma formulação doutrinária já na época da igreja primitiva. Porque, infelizmente, irmãos, e aqui eu preciso dizer isso inicialmente, infelizmente hoje está virando moda em nosso meio, as pessoas se voltarem contra qualquer tipo de organização. Falou em organização, pronto. A pessoa já fecha a cara, não. Negócio de organização, de formulação doutrinária, de padrão de fé, isso aí é coisa de católico, isso aí não é para crente. A gente tem que viver uma fé livre. Para você ver como as nossas convicções são tão frágeis, que a quantidade de crentes que nesses últimos dias tiveram, de certa forma, as suas convicções abaladas por conta de uma canção extremamente irrelevante que foi veiculada aí nas redes sociais, que trata a igreja como um sistema, como uma bolha, onde as pessoas estão ali aprisionadas e etc. A quantidade de irmãos que tiveram a sua fé abalada, porque é desse jeito mesmo, esse negócio de sistema, de organização, como se isso fosse coisa de ontem. Irmãos, organização está desde o começo da igreja. Eu lhe provo, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que quantas pessoas converteram? Quase 3.000. Quem foi que contou? Alguém contou. E alguém registrou. Porque quem botou lá no livro de Atos não estava lá no dia, ou estava? Lucas estava no dia de Pentecostes? Não estava, ele se converteu depois. Foi ele que escreveu que foi quase 3.000 almas. Ele adivinhou? Não. Ele encontrou algum registro. E para que registrar, se não precisa de organização? Alguém registrou. Olha, no dia de Pentecostes foi 3.000 almas que se converteram. Então, combater a organização, infelizmente, é vício de desigrejado. Graças a Deus, nós estamos todo mundo congregado aqui. Nós vamos aprender a importância da organização para a igreja e, sobretudo, da sua ordem doutrinária. Então, 1 Timóteo 3,16 é um exemplo de uma formulação doutrinária já lá no início da igreja. Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aí vem o primeiro artigo
dessa formulação doutrinária, desse cremos ali primitivo. Primeiro artigo, aquele que se manifestou em carne. Segundo artigo, foi justificado em espírito. Terceiro, visto pelos anjos. Quarto, pregado aos gentios. Quinto, crido no mundo. Sexto, recebido acima na glória. Isso aqui é um cremos que já circulava na igreja primitiva ali no seu primeiro século. O segundo texto que eu quero ler é 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. 1 Pedro 3, 15. Diz assim, acho que os irmãos encontraram? Diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai, veja, estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Bem, quando Pedro, no capítulo 3, verso 15, ele fala de esperança, Pedro aí não usa o termo esperança como comumente usamos, para falar de algo que se espera. Não. Pedro usa o termo esperança no capítulo 3, verso 15, para falar não do que se espera, mas das convicções que nós precisamos ter no coração à luz da palavra de Deus. Então, quando Pedro fala de esperança, razão da esperança, Pedro, está falando exatamente dos fundamentos dessa convicção, da doutrina, do que é que fundamenta a nossa certeza, a nossa esperança. Então ele está falando da doutrina. E nisso, Pedro diz que nós, todo crente, precisa estar preparado sempre, para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. O que Pedro está dizendo é o seguinte: nós precisamos estar preparados para quando formos confrontados com a seguinte pergunta: no que você crê? A gente tenha a resposta: eu creio nisso. E a segunda pergunta: por que você crê? Nós saibamos também dar a razão bíblica, teológica, histórica, que fundamenta a nossa crença. Quando Pedro diz que nós precisamos estar preparados para responder, é disso que ele está falando. Primeiro, nós precisamos saber no que cremos. O que a gente crê? À luz da Bíblia, no que você crê? O que você crê sobre Deus? Qual a sua crença sobre Deus? Qual a sua crença sobre Cristo? Ele é Deus ou não é? Seu sacrifício foi suficiente para a salvação ou não? É preciso outra coisa. O que você pensa, ou o que você pensa à luz da Bíblia sobre o fim dos tempos? Quando se dará o arrebatamento da igreja? É antes, é durante, é depois da grande tribulação? Quando é o juízo final? É aqui, ou ali, ou além? Onde é? Quando será? Você precisa responder com biblicidade, com fundamento bíblico, no que você crê. E depois de responder no que você crê, você precisa responder por que você crê. E mais, o texto diz assim: para responder com mansidão e temor. Não é dar resposta truculenta, porque tem gente que não sabe a resposta, aí ele age na base da ignorância.
ele perde logo o controle, perde as estribeiras, como a gente diz. Ele não sabe responder. Ele é confrontado na sua fé, na sua crença, na rua, na escola, na universidade, no trabalho, e aí ele não tem o fundamento bíblico, a razão da sua fé. Ele não sabe dar a razão da sua fé, aí ele age com truculência. Ah, é porque tu é um incrédulo. Aí usa aquele argumento que a história da teologia chama de fideísmo, que é a fé sem nenhum tipo de razão. Ah, isso aqui é questão de crença. É só questão de crença. É porque tu é incrédulo e não acredita. Bem, às vezes é você que não tem as convicções, ou os fundamentos das convicções que você professa, assim, de fato, assimilados para dar a razão dessa esperança. A razão da esperança. Então, o cremos assembleiano, ele foi escrito exatamente para nos dar, para dar à igreja, no caso, a Assembleia de Deus, falando do nosso cremos, para dar à igreja um resumo das suas principais doutrinas, para dizer para nós qual é a nossa crença à luz da Bíblia sobre determinados pontos da fé. Por exemplo, às vezes nós gostamos de usar aquele jargão e dizer assim: não, nós somos pentecostais. Aí quando você pede para a pessoa definir o que é ser pentecostal, aí ele vai usar não a formulação da Bíblia, mas a formulação da sua própria experiência. Ah, porque para mim ser pentecostal é rodopiar. É plantar bananeira. Para mim ser pentecostal, meu irmão, é viver no mistério. Isso é ser pentecostal. Não, ser pentecostal é não viver pela razão, é só pela fé, pela visão, pela direção. É falar aquele linguajar bem tribal, né? Varão, varoa, mistério, glória, brasa, fogo. É isso, é falar esse linguajar tribal. Isso é ser pentecostal para muita gente. Olha, as nossas formulações, por exemplo, do que é ser pentecostal, precisam ser bíblicas. O que é que define o que é um pentecostal? A Bíblia, meus irmãos. A Bíblia que diz o que é ser pentecostal. Não é a sua cabeça, não é a minha cabeça, não é o que eu penso, é o que você pensa, e não é a sua experiência. Por que é que somos pentecostais? Nós somos pentecostais porque o princípio ou a experiência que rege, que a experiência, ou a doutrina, perdão, que é o carro-chefe da fé pentecostal, aconteceu exatamente no dia de Pentecostes. Foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu, os crentes foram cheios do Espírito Santo e pelo Espírito falaram em outras línguas. Logo, ser pentecostal nada mais é e nada menos é do que crer que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado inicialmente por línguas estranhas. Isso é ser pentecostal. Então, eu estou dando apenas um exemplo. As nossas definições, a razão do que cremos, precisa ser extraída da Bíblia. Não é imposta sobre a Bíblia. Não é imposta sobre a Bíblia, mas extraída dela.
Então, o cremos assembleiano, para dar essa definição inicial, é exatamente essa formulação ou resumo das principais doutrinas cridas e professadas e ensinadas pela Assembleia de Deus no Brasil. Isso é o cremos. É o resumo, é a sistematização, é a organização das principais doutrinas cridas, professadas e ensinadas pela Assembleia de Deus no Brasil. É o resumo, com fundamentação bíblica dessas principais doutrinas. Como se originou o cremos assembleiano? Primeiro, meus irmãos, é preciso que a gente volte um pouco na história. Eu coloquei aí no material, acho que nem todo mundo conseguiu ver, mas os irmãos podem ver em casa depois. Que desde o início da história da igreja, desde o início, tanto na Bíblia, como eu citei exemplo, existem outros exemplos, mas desde o início da história da igreja, a igreja elaborou credos, confissões, declarações de fé, desde o início. Isso não é algo de hoje, não é uma invenção da igreja desse tempo. Pelo contrário, desde o início da sua história, a igreja sempre teve o costume, a prática de formular credos e confissões de fé. Porque o que é o credo ou o que é a confissão de fé? Eu repito, nada mais é do que um resumo sistematizado de maneira lógica e bíblica daquilo que a igreja crê. Daquilo que a igreja crê. Quem aqui, que está aqui hoje, e que já foi um católico praticante, como eu? Quem está aqui, levante a mão. Foi um católico praticante. Sei que todo mundo aqui nasceu na fé, a maioria, né? A julgar pelos 3 que levantaram a mão. Então, lá você aprendeu, por exemplo, que lá é colocado como uma reza na ordem litúrgica lá, que é a questão do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio na igreja, creio no Espírito Santo, e aí vai, né? Bem, essa ladainha que é proferida lá, na verdade, é um credo que se originou no início da igreja. No início da igreja. O que nós temos aí é o primeiro credo, a primeira formulação doutrinária da história da igreja, que é o chamado Credo dos Apóstolos, que surgiu aí dentro do cenário cristão no início do século IV. Então, surgiu então o Credo dos Apóstolos, que, embora tenha esse nome aí, Credo dos Apóstolos, mas não foi, é claro, formulado por eles, mas por cristãos que resumiram de maneira lógica o entendimento doutrinário da igreja acerca do Pai, acerca de Jesus, acerca da igreja e do Espírito Santo. Então, durante toda a história da igreja, a igreja sempre teve como costume fazer formulações doutrinárias. Formulações doutrinárias. Como já disse, o Credo dos Apóstolos, aí no início do século IV, do segundo século, perdão. Nós tivemos também o Credo Niceno, em 325 depois de Cristo, que também foi uma formulação doutrinária feita pelos teólogos da igreja, como uma maneira de resumir o que a igreja cria sobre a pessoa de Jesus. E nós temos, no período da Reforma Protestante, o surgimento de muitas declarações de fé, muitas confissões de fé. Nós temos a confissão belga, a confissão de Westminster, nós temos as confissões de fé professadas pelas igrejas batistas históricas, a confissão de Londres, de 1618. Então, nós temos muitas declarações de fé ao longo da história da igreja. Por que pensar nesse sentido da história é importante para o que estamos
estudando nessa noite? Para nós entendermos, eu repito, que essa prática de formular credos, confissões, declarações de fé, não é algo de hoje, é algo que sempre fez parte da prática da igreja. A igreja sempre fez resumos sistematizados, colocados de maneira lógica das suas principais doutrinas cridas, professadas e ensinadas. No que diz respeito ao cremos assembleiano, os nossos primeiros pais, nossos pais fundadores, como a gente diz, principalmente Gunnar Vingre, que era um teólogo, diga-se de passagem, porque outro problema hoje que acontece muito é as pessoas demonizarem teologia, né? Teologia é coisa do demônio, coisa que esfria a fé. Bem, Gunnar Vingre era um teólogo, meus irmãos. O reavivamento pentecostal começou dentro de uma escola de teologia, no início do século XX. Eram teólogos que estavam estudando a palavra de Deus e o Espírito Santo veio sobre uma das alunas, Agnes Osma, que foi batizada com o Espírito Santo no início do século XX. Então, Gunnar Vingre, que era um pastor teólogo, já em 1919, ele viu a necessidade, visto que a igreja estava crescendo, a igreja estava se expandindo, rompendo fronteiras, ele viu a necessidade de formular, ainda que de maneira bem básica, uma declaração de fé para aquela igreja, que agora estava crescendo, estava saindo ali dos limites de Belém do Pará, estava indo para outros estados, alcançando outras regiões, e havia, portanto, a necessidade de estabelecer um padrão doutrinário para essas igrejas que à época tinham em Belém do Pará a sua sede principal. Ali estava a sede da igreja, ali estava a sede da missão, e então, como a igreja estava crescendo, se expandindo, havia necessidade, ou Gunnar Vingre viu a necessidade, de formular um cremos, fazer uma formulação doutrinária, um cremos, ainda que de maneira bem resumida, eu repito, para criar um padrão de doutrina para a igreja. Um padrão de doutrina. Para que onde houvesse uma Assembleia de Deus, essa Assembleia de Deus tivesse a mesma doutrina, professasse a mesma fé. Então foi dentro dessa necessidade de unificar, de padronizar o entendimento doutrinário da igreja, que surgiu o cremos assembleiano. É claro que inicialmente houve resistência. Quando isso foi veiculado ou foi falado pela primeira vez, assim no plenário da primeira Assembleia Geral da Convenção, que aconteceu em 1930, quando falaram pela primeira vez, assim, de agora não apenas formular, mas publicar esse cremos, é claro que houve resistência. Houveram aqueles que se levantaram contra, que disseram que não havia necessidade da igreja ter um padrão de doutrina, que isso era coisa de católico, que o nosso único credo é a Bíblia. Infelizmente, irmãos, aqui vale a crítica, nós ainda enfrentamos muito esse preciosismo equivocado. Nosso negócio é só a Bíblia. De fato, só a Bíblia mesmo. Precisamos só da Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Agora, nós não podemos desprezar a história, não podemos desprezar aqueles que se debruçaram sobre a Bíblia para explicá-la, para sistematizar a doutrina, para que a gente pegasse as coisas já bem mastigadinha e pudesse usá-las para ensinar, para pregar e etc.
Então, nós não podemos desprezar isso. Então, no início, houve resistência com relação à igreja ter um padrão de doutrina. Mas, graças a Deus, as resistências elas foram vencidas e em 1931, no Mensageiro da Paz de 1931, na edição de 1931, foi publicado, então, ali o Cremos Assembleiano. Eu repito, ainda de maneira muito resumida, foi publicado aquilo que a Assembleia de Deus cria sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o arrebatamento, etc. Então, em 1930 foi publicado no Mensageiro da Paz, e isso começou a se veicular, ou a ser espalhado, aliás, por todas as Assembleias de Deus no Brasil. Claro, como se trata de um cremos, de um documento, ele passou por revisões. Inicialmente, ele foi publicado como um resumo da fé bíblica assembleiana, mas a partir de 1960, ele passou a ser publicado, em 1969, ele passou a ser publicado com os seus 14 artigos. Então, em 1969, o Mensageiro da Paz começou a publicar o Cremos Assembleiano, contendo 14 artigos, que resumiam o padrão de fé da Assembleia de Deus no Brasil. Então, viu-se a necessidade de padronizar a doutrina, de padronizar o entendimento doutrinário, e, ao longo do tempo, esse Cremos ele foi reformulado, até que, em 2017, eu estou aqui fazendo um salto histórico, um resumo bem grande, por conta do fato que a gente precisa falar outras coisas ainda, e em 2017, passou, então, por uma reformulação na questão gramatical e na questão também de alguns artigos que precisavam ser melhorados, e foi acrescentados mais 2 artigos. Então, de 14, que a partir de 1969 tinha 14 artigos, em 2017, a partir de 2017, o Cremos Assembleiano passou a ter 16 artigos de fé. Esses artigos de fé, portanto, esses 16 artigos, eles tratam das principais doutrinas bíblicas. Doutrinas sobre a Bíblia, doutrinas sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre a santificação, sobre o arrebatamento, sobre o tempo do fim, arrebatamento, tribunal de Cristo, juízo final, condenação dos ímpios, estado perfeito e eterno dos salvos, o modelo bíblico de família. Então, esses 16 artigos resumem aquilo que nós, crentes assembleianos, cremos. Logo, meus irmãos, e eu preciso falar isso aqui, não é possível ser um assembleiano, principalmente um obreiro, se ele não professa esses 16 artigos. Eu não estou dizendo que ele não pode congregar. Eu estou dizendo que ele não é um assembleiano no sentido do padrão doutrinário. Padrão doutrinário. Eu estou dizendo isso, e peço todas as licenças possíveis ao pastor aqui para dizer, mas eu estou dizendo isso porque, infelizmente, hoje virou moda as pessoas criticarem as doutrinas professadas pela Assembleia de Deus, combaterem, mas quererem continuar como assembleianos. A pessoa não crê mais na atualidade dos dons espirituais, é um cessacionista, não acredita mais nisso. Mas ele quer continuar sendo assembleiano. Eu sou assembleiano. Ele não crê que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. Mas ele é assembleiano, ele quer ser assembleiano. Sendo que a doutrina bíblica professada
pelas Assembleias de Deus, afirma que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação e não depois. Ele tem um entendimento diferente do que é o batismo com o Espírito Santo, mas ele continua, ou ele quer continuar dizendo que é assembleiano. Então isso virou moda. Temos que entender, meus irmãos, que nós temos um padrão doutrinário. E eu digo aos irmãos, mais importante, ouça bem, mais importante do que os nossos padrões, escute bem, mais importante do que os nossos padrões de usos e costumes é o nosso padrão doutrinário. Hoje, infelizmente, há muitos que estão dispostos a brigar pelos costumes, mas não brigam pela doutrina. Não brigam pela doutrina. Estão dispostos a, se preciso for, subjugar, perseguir pelos costumes. Mas não estão dispostos a brigarem. Eu estou falando brigar no bom sentido, não é porque hoje a gente tem que explicar tudo, né? Não estão dispostos a brigar pela doutrina. Doutrina. Então, mais importante do que os nossos padrões, eu não estou dizendo que não são importantes. Estou dizendo que mais importante é o nosso padrão doutrinário. É o que nós cremos, à luz da Bíblia, no que tange a doutrina, que é diferente de costume. Mais importante é isso. Mas as pessoas brigam por questiúnculas, coisinhas assim, sem importância, né? Quanto de debate bobo que a gente tem na internet. Irmão, quem foi? Foi um galo ou foi uma trombeta? Lá no dia que Pedro, Jesus disse que ele negaria 3 vezes antes de cantar. Foi um galo ou foi uma trombeta? Olha o debate, olha o nível de debate que o povo está tratando. Olha o nível de debate. Eu quero saber disso. Doutrina, meus irmãos. Nós precisamos nos voltar para a doutrina. Doutrina. Então, a nossa confissão de fé, o nosso cremos, trata exatamente da doutrina. Segundo ponto aí, a importância do cremos. Falando aí como se os irmãos estivessem com o material. Né? Costume. Então, a importância do cremos assembleiano. Qual é a importância? Primeiro é preciso dizer que quando nós falamos da importância do cremos, nós não estamos dizendo que ele está acima da Bíblia. É bom que se guarde isso na mente. Nós não estamos dizendo que o cremos está acima da Bíblia. Não, ele não está acima da Bíblia. Ele tem como fonte a Bíblia. Ele é uma sistematização, uma organização da doutrina bíblica, mas ele não está acima da Bíblia. Se fundamenta na inspiração, na inerrância da Bíblia Sagrada. Mas ele em si não é inspirado e nem inerrante. Inerrante e inspirado é a Bíblia Sagrada, unicamente. Mas ele tem a sua importância e eu destaquei aqui pelo menos 6 razões pelas quais, ou porque o cremos é importante. Primeiro, por que o cremos assembleiano é importante? Porque ele nos dá uma visão organizada e sistematizada das principais doutrinas bíblicas, é o que eu já venho dizendo. O cremos é importante porque ele nos dá uma visão sistematizada e organizada das principais doutrinas bíblicas. Primeira razão. Por quê? A gente sabe que toda doutrina ela precisa ser bíblica.
Mas as doutrinas bíblicas, elas não estão organizadas na Bíblia por ordem lógica, por ordem de assunto, por ordem de importância, porque tem doutrina mais importante que outra. Não existe um versículo mais importante que outro, mas existe uma doutrina mais importante que outra. Então, as doutrinas, elas não estão organizadas em ordem lógica, sistemática, por ordem de importância. Elas estão na Bíblia, mas elas estão espalhadas na Bíblia. Então, o que é que o Cremos faz? Organiza, sistematiza. Por exemplo, o nosso Cremos, ele tem 16 artigos, e ele é bem organizado. Por exemplo, o primeiro artigo do nosso Cremos é o artigo sobre a Bíblia. Cremos, e aí sobre a Bíblia. Que ela é inspirada por Deus, única regra de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Por que que começa com a Bíblia? Porque a Bíblia é a fonte da crença. Por isso que não começa com Deus, mas com a Bíblia. Porque é por meio da Bíblia que eu conheço Deus. Vê como está organizado? Bíblia, Deus, Cristo, Espírito Santo, e aí vai. Até o 15º, que trata da questão do juízo final e do destino dos crentes salvos, e o 16º, que trata sobre uma questão mais prática relacionada ao modelo de família bíblica. Então, essa é a primeira razão. Segunda razão, porque o Cremos é importante, porque ele nos provê os fundamentos bíblicos para defender a nossa fé. Eu disse inicialmente que nós precisamos estar sempre prontos para responder às pessoas quando formos questionados sobre a razão da nossa fé. Por que que nós cremos nisso? Nós precisamos estar preparados para responder. Já pensou, meu irmão? Você está pregando, aí você diz assim: porque a salvação é unicamente pela fé, por meio da graça, fundamentada no sacrifício de Cristo. Aí alguém lhe pergunta qual a razão disso. Qual a fundamentação bíblica para isso? E você simplesmente dá aquela resposta de fuga. É questão de fé. A gente tem que acreditar assim. Ou você tem os textos bíblicos, o fundamento bíblico, teológico, que dá base ao que você está dizendo. É disso que eu estou falando. O Cremos, ele nos dá a capacidade de responder com fundamentação bíblica por que nós cremos em determinadas verdades. Por que nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas? Por que nós cremos que o arrebatamento é pré-tribulacional? Por que nós cremos nisso? Por que cremos que na grande tribulação a igreja não estará aqui? Você precisa ter as fundamentações bíblicas para isso. Terceira razão, por que é importante? Porque nos ajuda a escapar das garras da heresia, do falso ensino. Porque se o Cremos é fundamentado na Bíblia, ele tem como sua fonte primária ou única a Bíblia Sagrada, logo, tudo aquilo que contradiz o que o Cremos diz sobre a Bíblia é heresia, meus irmãos. Heresia. Engano. Porque o Cremos é um Cremos bíblico. Então, se contraria o que é dito sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, dentro da formulação doutrinária, é uma heresia, é um falso ensino, uma falsa crença. Bem, quarta razão, por que é importante o Cremos assembleiano? Porque ele nos provê também uma identidade doutrinária eclesiástica.
nós precisamos valorizar o fato de que a nossa igreja tem uma identidade doutrinária. As coisas não são bagunçadas, desorganizadas como as pessoas pensam. Nós temos um padrão de doutrina. Nós precisamos ser fiéis a ele. Fiéis a ele. Não pode relativizar. Não tem importância não. Tu não acredita, assim, nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo? Não tem problema não, irmão. Fica na tua aí. Não, nós não podemos relativizar as coisas. Nós temos um padrão, uma identidade doutrinária e precisamos primar por ela. Primar por ela. Quinta razão, por que o cremos é importante? Porque ele nos guarda de confundir doutrinas bíblicas com costumes. Ambos são importantes, mas têm características e fontes diferentes. A doutrina é universal, o costume é local. A doutrina, ela é bíblica, o costume, ele é circunstancial, cultural e temporal. Então, o nosso padrão de crença, nosso padrão de fé, é o que está disposto nos nossos 16 artigos. Nos nossos 16 artigos. Conforme são sistematizados ali e desenvolvidos de maneira mais detalhada na nossa declaração de fé. Então, o cremos nos livra de fazer essa confusão, de entender que o que é doutrina bíblica é o que está resumido ali naqueles 16 artigos. Isso ali é doutrina. Isso ali é doutrina. Para nós fugirmos dessa confusão que às vezes, infelizmente, as pessoas ainda fazem com relação a essas duas coisas, doutrina e costume. Sexta razão, porque o cremos é importante, ele é importante porque serve como um documento de instrução para os novos na fé e candidatos ao batismo. Eu tenho uma opinião. Lembrei de um amigo, que ele sempre gosta de dizer isso, né? Minha opinião. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu penso que o crente, salvo em Jesus, não se ofenda com o que eu vou dizer. Crente salvo em Jesus, que já tem aí uma caminhada de fé e tal, e que ele não consegue formular, ainda que de maneira bem básica, não estou falando dele decorar, mas formular as principais ênfases do que ele, enquanto membro da igreja, da Assembleia de Deus, crê. Ele não consegue formular isso. Ele precisa passar por um trabalho de discipulado como esse que os irmãos estarão fazendo. Que ele seja novo na fé ou velho na fé. Como é que um crente ele não consegue dizer o porquê que ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou porquê que Jesus é Deus? Precisa passar por esse processo de ensino para aprender os fundamentos da fé, aquilo que é elementar, aquilo que é básico. Porque o cremos assembleiano é o ABC da fé. É o ABC. Hoje, as escolas modernas dificilmente tem isso, né? Mas no meu tempo, eu não sou velho não, mas ainda tinha a carta de ABC. Era a primeira coisa que o meninozinho tinha que aprender, a carta de ABC. Já estudei com a cartinha de ABC. Hoje, diferente. Então, o ABC da fé assembleiana é o cremos.
E nós precisamos ter essa formulação doutrinária, ainda que de maneira básica, na nossa mente. Por último, eu encerro em 5 minutos. Quais são as principais ênfases do nosso cremos? Quais são as principais ênfases? Primeiro, nosso cremos enfatiza a suficiência das Escrituras. Essa é a primeira ênfase principal do nosso cremos. O cremos assembleiano defende, à luz da Bíblia, que a Escritura é suficiente em questão de fé e prática para a vida do cristão. Ou seja, nós não temos outro livro como fonte de doutrina. Eu lembro aos irmãos que o cremos é um resumo da doutrina. A fonte da doutrina é a Bíblia. Logo, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Segunda ênfase, que é dada pelo nosso cremos, é sobre a pessoa de Deus como um ser triuno. Deus é um, mas subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é o entendimento básico da doutrina da Trindade. Está presente no nosso cremos. Logo, escute bem, nós somos uma igreja trinitária. Por que trinitária? Porque acreditamos na doutrina bíblica da Trindade. Quem é que crê na doutrina bíblica da Trindade? Levante a mão. Todo mundo crê. Deixa eu provocar os irmãos, viu, pastor? Quem é que gosta dos hinos do Voz da Verdade? Levanta a mão. Pois é. O Voz da Verdade é uma seita unicista, que não crê na Trindade. A minha pergunta é, se um membro da religião, do candomblé, fizesse um hino, e no hino ele dissesse Deus, 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 e falasse o nome de Deus, ele estaria falando sobre o Deus verdadeiro, dentro da cosmovisão que ele tem de vida? Estaria. E por que a gente não canta um hino de um membro do candomblé, mas a gente canta um hino de um membro de uma seita, que não crê no Deus da Bíblia? Uma provocação. Provocação não no sentido de chamar os irmãos para a briga. Provocar no sentido de levá-los a pensar. Então, nós cremos e somos uma igreja trinitária. E precisamos não apenas dizer que acreditamos nisso, mas vivermos sob a luz dessa verdade. Terceira ênfase. O nosso cremos enfatiza a pecaminosidade do homem, como um ser depravado, a sua incapacidade de salvar a si mesmo e a suficiência do sacrifício de Cristo para a sua salvação. Isso é resumido em 4 artigos, lá no nosso cremos. A pecaminosidade do homem, a sua incapacidade de salvar a si próprio e a suficiência do sacrifício de Jesus para salvá-lo. Isso está presente na nossa formulação doutrinária. Logo, nós somos uma igreja que crê na total pecaminosidade da humanidade, na incapacidade do homem em salvar a si próprio e na suficiência de Jesus, Cristo, e em seu sacrifício para salvá-lo. Ou seja, nós acreditamos que o homem não precisa de nenhuma outra coisa a não ser de Cristo para a sua salvação. Ou seja, nós professamos que a salvação se encontra única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Uma outra ênfase, nosso cremos enfatiza também a necessidade do crente nascido de novo, por obra do Espírito Santo, tem de viver em santificação. Ou seja, nós cremos, à luz da nossa formulação doutrinária,
que a salvação é unicamente pela fé, por meio da graça de Deus, mas nós não acreditamos que o crente é salvo para viver de qualquer forma. Não, ele é salvo para viver em santificação. Ele não é salvo pelas obras, mas ele é salvo para as boas obras. Ele não é salvo porque é santo, mas ele é salvo para ser santo. Ele não é salvo porque ele é perfeito, mas ele é salvo para, em santificação, prosseguir rumo à perfeição que alcançaremos no dia do arrebatamento da igreja. Ele está acordado, diga amém. Ainda bem que tem muita gente. Quinta formulação. O nosso cremos também enfatiza o papel da igreja como povo redimido de Deus, chamado para cumprir a missão de adorá-lo e tornar conhecido a sua palavra. A igreja, cremos pela Bíblia, é o povo chamado por Deus para cumprir a missão de adorá-lo e proclamar a sua palavra. Sexto, o nosso cremos também enfatiza a visão bíblica sobre o batismo com o Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Nós somos uma igreja de fé pentecostal e que acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por meio do falar em outras línguas e cremos também na atualidade dos dons espirituais. Dos dons espirituais. Nós não confundimos batismo com o Espírito Santo com salvação e não confundimos também dons espirituais com talentos. Nós cremos que são coisas distintas. O crente que é batizado com o Espírito Santo é aquele que evidencia isso inicialmente falando em outras línguas, conforme está em Atos 2:4 e Atos 19, versículos 1 a 7. 7. Nosso cremos enfatiza a verdade bíblica sobre o plano de Deus para o fim dos tempos. No nosso cremos, nós temos um resumo do plano de Deus para o fim dos tempos. O arrebatamento da igreja, o julgamento da igreja, do tribunal de Cristo com relação às suas obras, o retorno glorioso de Cristo para reinar durante 1000 anos, o juízo final e o estado perfeito e eterno dos salvos em Cristo Jesus. E por último, o nosso cremos também enfatiza o modelo bíblico de família. Isso está no 16º artigo. E esse hoje é um dos mais desafiadores, né? Porque lá o nosso artigo, 16º artigo, fala exatamente do modelo bíblico de família, de casamento. E lá é afirmado, embora não com essas palavras, que o casamento ele é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. É heterossexual porque é entre um homem e uma mulher. É monogâmico porque é só um homem e só uma mulher. E é indissolúvel porque é até que a morte os separe. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção e, sobretudo, pela paciência.